Olá, tudo bem com vocês? Hoje a noite tá escura, boa para escutar uns cauzinhos. Então já deixa seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Faz uns 22 anos, eu era só um rapazinho, desses que vive no meio do mato, correndo descalço, sujo de terra e cheiro de curral. Naquela época, morava com meus pais lá no sítio. Eu estudava de manhã e de tarde ajudava meu pai a apartar as vacas. A gente não tinha vizinho perto, mas tinha uns amigos que morava pelas redondezas. Tudo piazada da roça mesmo, bom de bola e melhor ainda de estilingue. A gente sempre combinava de se encontrar depois do almoço para brincar. Um dia, voltando da escola naquela Kombi batida, apontei para um canto da estrada e disse para os amigos: amanhã a gente se encontra ali, ó. No outro dia, depois de comer arroz com feijão e bife acebolado da minha mãe, fui pro lugar combinado. Um dos meninos disse que não ia lá de jeito nenhum, que tinha medo. Os outros riram dele. E eu fui sem saber de nada. Cheguei lá, encostei num barranco alto esperando a turma. Foi quando escutei uma voz fininha de menina. Ei, menino, aqui em cima. Olhei para cima e vi uma menininha, mais nova que eu, vestidinho rosa clarinho, cabelo arrumadinho, sorriso doce. Ela disse: vem brincar comigo. Tô cavando um buraco aqui. Tem um tesouro escondido. Me ajuda. Caça ao tesouro era das brincadeiras que eu mais gostava. Comecei a subir o barranco animado. Mas antes de chegar no topo, escutei os gritos dos meus amigos vindo na curva da estrada. Falei: sobe aqui. Tem uma menina querendo brincar. Eles olharam para mim, depois lá para cima e disseram: que menina, ô besta. Não tem ninguém aí não. Olhei de novo e ela tinha sumido. Um frio correu nas minhas costas. Tremia que nem vara verde. E, olha a cara do Alex. Parece que viu a menina do barranco. Gritou um deles rindo. Que menina do barranco? Perguntei, fazendo de conta que não estava com medo. E um deles contou que o pai dele dizia que, tempos atrás, uma menina aparecia naquele barranco pedindo ajuda para cavar um buraco. Dizia que tinha tesouro, mas o que queria mesmo era fazer uma cova para te empurrar e te enterrar. Mas deve ser história para botar medo, né? Ele disse dando de ombros. A gente saiu dali. Eu rindo por fora, mas tremendo por dentro. Só que no meio do caminho percebi que tinha perdido a chave da porteira. Voltei e lá estava ela, bem no meio do barranco. A luz do sol batia e fazia o chaveiro brilhar. E aí, escutei de novo. Um chorinho. Olhei para cima. Lá estava ela. Só que agora estava triste. Eu só queria que você me ajudasse a achar o tesouro, ela disse. Você queria era me jogar no buraco. Eu retruquei, mais para me convencer do que para falar com ela. É por isso que ninguém me ajuda. Eu só quero o tesouro que está aqui embaixo. Depois disso, nunca mais vou te perturbar. Pensei. E se for verdade? Vai que, se eu ajudar, ela me deixa em paz. Subi. A terra estava dura, mas comecei a cavar. A menina olhou para mim. Os olhos viraram branco feito leite e a terra começou a borbulhar como se tivesse fogo por baixo. É o máximo que consigo, ela disse fraquinha. Com a terra mais fofa consegui cavar melhor. Meus amigos chegaram, viram meu desespero e subiram para ajudar. E bem nessa hora, a menina veio flutuando, parou na minha frente, bem de pertinho e disse: obrigada. E sumiu. A gente cavou com tudo. E não deu muito tempo. Um negócio espetou minha mão. Achei que fosse um toco, mas não era. Era o osso de uma mão. Gritei. Todo mundo viu. Tinha uma ossada ali, enterrada. Corremos. Chegamos em casa contando tudo para os meus pais. Meu pai arregalou os olhos e falou: será que é a Rosana? Rosana. Uma menininha de 6 anos que sumiu anos antes. A mãe dela, mulher ruim, de coração gelado, tinha fugido com um peão da fazenda e disse que deu a filha para outra família. Mas nunca mais se soube da pequena. A polícia veio, confirmaram.
Era ela. Tem alma que não quer vingança nem maldade. Só quer ser encontrada. Só quer descanso. E a menina do barranco só queria que achassem seu tesouro. E o tesouro era ela mesma. O que eu vou te contar agora é um causo daqueles que deixa a alma da gente apertada, que só aconteceu já vai para quase 50 anos, lá para as bandas do sertão da Paraíba, num lugarzico chamado Riacho dos Cavalos. Tinha uma menininha, coisinha de uns 4 aninhos de idade, por nome de Edinete. Morena clarinha, maguinha que só, vivia ali num sítio afastado, com os pais e mais uns irmãozinhos pequeno. O sítio era longe da cidade, uns 10 quilômetros para dentro do mato, no meio do nada. Pois num certo 27 de novembro, que era tempo de seca braba, a menininha estava brincando no terreiro, correndo para lá e para cá com os irmãos. Só que não sei como, ela se embrenhou no mato. Sumiu. Foi-se sozinha rumo ao sertão fechado, sem que ninguém visse. A mãe só deu por falta dela lá para as 3 da tarde. Gritou, procurou, perguntou para os meninos. Nada. O desespero bateu forte. Começaram a rodear ali por perto, mas o sol já estava se deitando e nada da menina. De noite, a coisa ficou feia. Cobra, onça, frio da seca. E ela, coitada, só de vestidinho de chita, sem sandália, sem nada. Chamaram a vizinhança, acenderam lamparina, vararam a noite no mato, mas nem rastro da bichinha. No dia seguinte, já era uma multidão de gente varando aquele matagal. Procuraram o dia todinho. E nada. No outro dia, mesma coisa. Os pais já não tinham mais lágrima para chorar. Era tristeza para mais de metro. Só que aí, no dia 30, quando já estavam perdendo as esperanças, 2 caboclos resolveram subir uma serra pedregosa que tinha lá perto. A tal da Serra dos Bois. Pense numa subida ruim. Pedreira, espinho e o fôlego some logo. E foi lá, moço, lá em cima, deitada numa pedra, que eles acharam a menina. Edinete, quietinha, os olhos fechados, pele pálida, ainda estava mole, parecia que tinha partido fazia pouco. Sem cheiro, sem ferida, só umas picadas de mosquito. Uma visão que corta o coração. A Serra dos Bois ficava a mais de 6 quilômetros da casa dela. Fica lá para os fundão da Caatinga. É uma serra antiga, velha, que só cheia de pedra empilhada uma por cima da outra, como se fosse muralha de gigante. O povo mais velho diz que ela ganhou esse nome porque, antigamente, o gado bravo, daqueles bois selvagem mesmo, se refugiava lá quando fugia do pasto. Era bicho que sumia no meio da serra e só voltava quando queria. Mas o que pouca gente sabe é que a serra tem um silêncio diferente. Um silêncio pesado. Quando a gente começa a subir, vai deixando o barulho do mundo para trás. O canto dos passarinhos some, o vento muda de jeito, e até o chiado das folhas secas parece calar. Dizem que lá em cima, no ponto mais alto, o tempo dá uma parada. O céu fica mais perto da cabeça da gente, e o chão parece que pisa diferente, como se tivesse memória. Tem pedra com forma de bicho, pedra que sua mesmo sem chuva, e uma trilha torta que mais engana do que ajuda. Muita gente já se perdeu por lá. E quando chega perto do topo, tem uma pedra chata, larga, que o povo chama de Pedra do Vento, porque venta o tempo todo ali, mesmo na seca. Foi ali, rapaz, ali mesmo, que encontraram a Edinete, deitadinha, parecendo anjo dormindo. Eu lembro que meu pai, que ajudou nas buscas, me contava com o olho cheio d'água. Meu filho, não era normal não. A bichinha estava ali como quem chegou num destino, como quem foi chamada. E pensar que ela andou isso tudo sozinha. Subiu aquela ladeira como quem procurava uma esperança. Talvez pensou que lá de cima visse o caminho de volta para casa. Talvez achou que ia avistar o rancho da mãe. Mas não deu tempo, moço. Foi sepultada com muita comoção. O povo chorou que só vendo. E naquele mesmo lugar os familiares fizeram uma capelinha. Tá lá até hoje.
Pequena, humilde, mas cheia de fé. Tem gente que ainda sobe para rezar, mesmo que a tradição tenha se apagado com o tempo. E não é só isso, não. O pai e a mãe, no luto, mandaram um verso para o poeta Sebastião da Silva, que transformou a dor numa poesia linda, chamada Criança Morta. O nome é forte, mas a música é uma prece, uma oração em forma de canção. Quem ouve, chora. Dizem que a mãe da menina morreu anos depois, de tristeza. E o pai parece que ainda viveu mais um tanto. Mas o que ficou mesmo foi a lembrança, o martírio daquela inocência que se perdeu no mato, guiada talvez por Deus, ou pelo instinto puro de uma alma que só queria voltar para os braços da mãe. E assim ficou o causo, contado aqui no terreiro como um alerta, uma homenagem e uma oração. Que Deus guarde Edinete na luz mais clara do céu, e que a Serra dos Bois nunca se esqueça dos passos dela. Diz que faz muito tempo um casalzinho vindo lá de uma currutelinha chegou numa fazenda. Caboclo novo, valente, com a esposa dele. Moça ajeitada, jeito de quem nunca fugiu do trabalho. Vieram em busca de sorte, dessas que o povo diz que mora no fim do mundo, e foram parar justamente na beira de um riozão largo, calado, que ninguém sabe direito onde nasce. Chegaram com a cara e a coragem. Bateram na porteira de um fazendeiro antigo por ali, homem de palavra e dono de terra que não acaba mais. O caboclo pediu uma chance. Falou que se precisasse trampava no pesado, lavrava, carpia, colhia, o que fosse. E o fazendeiro, vendo que os dois era do bem, gente de fibra, fez diferente. Vocês vão lá pro fundão da minha terra, lá onde o rio faz volta. Tem um pedaço de chão bom. Façam lá o ranchinho de vocês, e o que tirar dali é de vocês. Só quero ver essa terra dar fruto de novo. E foi assim que começou. O casal montou casa de barro, encheu o terreiro de esperança, plantou mandioca, milho, feijão. E o caboclo, que era danado de bom de vara, pescava para completar a janta. Pouco tempo depois, a mulher engravidou. Nasceu uma menininha, coisa mais linda, parecendo boneca feita à mão. A vida seguia, dura como sempre, mas com amor e suor ela ia andando, né? Só que o Pantanal, moço, o Pantanal não perdoa quem não conhece ele direito. Numa dessas semanas, o caboclo plantou uma roça de mandioca que cresceu bonita que só, mas começou a enroscar no mato, e ele já não estava dando conta. Pediu ajuda à mulher, que relutou, pois a menina ainda era de colo. Mas ele insistiu, e ela foi. Deixaram a filhinha no berço, bem cobertinha, e o cachorro deles, um vira-lata grande, meio rústico, com cara de pastor, ficou debaixo do berço como guardião. Parecia que o bicho já sabia o que ia acontecer. A roça era um pouco afastada da casa, mas nem tanto. E foi lá, no meio da lida, que o céu empretejou de um jeito esquisito. O vento veio como grito, e em questão de minutos, caiu um aguaceiro dos infernos. A água subiu ligeira, o rio engolindo o barranco, levando tronco, pedra, bicho e casa. O casal tentou correr, mas a água já estava fazendo muro entre eles e o barraco. Ficaram presos na parte mais alta da terra, sem poder fazer nada, gritando, chorando, com a alma se despedaçando. Já davam a menina por perdida. Imagina, moço, o coração de pai e mãe se rasgando feito pano velho. Mas foi aí que o milagre aconteceu. Do meio do rio, vindo contra a correnteza, veio o cachorro nadando firme, determinado. E sabe o que ele trazia na boca? A menina, segurando pela roupinha, com todo o cuidado do mundo, como se fosse o bem mais precioso da vida dele. O homem pulou na água sem pensar duas vezes, ajudou o bicho e pegou a filha. E ali mesmo na beira do alagado, ele se ajoelhou com a menina nos braços e o cachorro ao lado, os três tremendo de frio e de susto, mas vivos. Depois correram mata adentro até achar socorro numa casinha mais alta,
onde passaram os dias até a enchente baixar. E até hoje, moço, o povo daquela região conta esse caso como exemplo de fé e de ligação entre bicho e gente. Dizem que aquele cachorro foi mais que cão. Foi anjo disfarçado, mandado para proteger uma alma inocente. E o povo diz que é verdade, viu? Que quem duvida é porque nunca viu com os próprios olhos o que a natureza é capaz de fazer, pro bem ou pro mal. Rapaz, esse caos é velho, e meu tio me contou uma vez, sentado numa cadeira de balanço debaixo de um pé de mangueira, lá pros lados de Minas Gerais. Isso foi lá pros anos de 1940 e tanto, numa fazenda muito rica chamada Santa Rosa. Era daquelas fazendas que tinha tanto gado, que o berrante parecia sino de igreja, vivia tocando. O dono, seu Laurindo, era um sujeito cheio do dinheiro, mas quietão, do tipo que não se metia com luxo de cidade grande. Preferia viver no meio dos pastos, no café, com as filhas e a mulher, tudo dentro da sede da fazenda. Agora veja bem, entre os empregados tinha um rapaz chamado Zezinho. Tinha uns 20 e poucos anos, era bom de braço, trabalhador, mas não tinha ofício certo não. Mexia com galinha, tirava leite, cuidava dos cachorros, onde precisava ele estava. Seu Laurindo tinha 2 filhas. A mais nova, Terezinha, tinha 15 anos. Era toda sonhadora. Vivia no meio do pomar, olhando o passarinho, inventando moda com as nuvens no céu. A mais velha, Zefinha, já estava quase para casar, moça feita. Pois bem, num dia de sol quente que rachava o chão, Chico estava lá no pomar, cortando mato e rastelando folha seca. Terezinha, que gostava de andar por ali, entrou no meio do pomar toda distraída, pegando fruta no pé e deitando na palha seca para ficar olhando o céu. De repente, rapaz, me aparece uma cobra. Ninguém sabe se era jararaca ou cascavel. Só sei que a bicha se enroscou bem pertinho do rosto da menina e... zupt! Picou bem na bochecha. Terezinha gritou que foi um desespero. Zezinho, vendo aquilo, correu, levantou ela no colo e, sem pensar, começou a chupar o veneno do rosto da moça, cuspindo o sangue na terra. Só que bem nessa hora, seu Laurindo vinha chegando do outro lado, escutou os gritos e correu com a espingarda na mão. Quando botou os olhos no pomar e viu de longe Zezinho com a boca no rosto da filha, achou que o caboclo estava abusando dela. Não pensou 2 vezes. Papá! 2 tiros no peito do rapaz que caiu ali mesmo, estrebuchando no meio da palha seca. Terezinha levantou num pulo e gritou: Pai, que você fez? O Chico me salvou. A cobra me mordeu e ele tirou o veneno. A menina começou a chorar, o sangue escorrendo ainda do rosto. Levaram ela às pressas para a cidade, deram soro, remédio, cuidaram. Ela sarou. Mas o Zezinho, esse já estava deitado com os braços cruzados no caixão. Diz que depois disso a fazenda nunca mais foi a mesma. Os empregados tudo revoltado, dizendo que foi injustiça. E seu Laurindo, homem duro, nunca mais sorriu. Esse caso ficou tão marcado que uns violeiros antigos fizeram até moda. Chamaram de O Crime do Fazendeiro e cantaram em feira, em rádio e nas encruzilhadas da vida. Essa música é do Zilo e Zalo, gravada nos anos 40 e pouco. E é isso, rapaz. Causinho triste, mas é bom pra gente lembrar que nem tudo que parece é. Às vezes, num segundo de engano, um homem de bem vira defunto. Rapaz, isso foi num fim de tarde, num daqueles restaurantes de beira de pista poeirento, onde o cheiro de carne na chapa se mistura com o de óleo queimado dos caminhão. O povo estava lá, comendo quieto, uns com farofa, outros no prato feito, cada um no seu canto. Quando de repente, estaciona na porta um Cadillac reluzente, vermelho cintilante, que mais parecia uma embarcação no asfalto. Desce de dentro um sujeito que mais parecia artista de cinema, só que com cara de quem nunca sujou a unha na vida. Terno branco, sapato brilhando, cabelo lambido com brilhantina.
desceu ajeitando a gravata e olhando por cima dos outros, como quem conta mosquito, e foi entrando, todo estufado, com um cruzeiro novo na mão. Desses graúdo, que ninguém tinha troco nem para metade. Chegou no balcão e disse pro dono do lugar, um homem já vivido, com barriga de avental e suor na testa: "Faz favor de trocar meu cruzeiro afobado?" O comerciante até deu uma risada sem graça, limpando a mão no pano encardido. "Me desculpe, doutor. Aqui não tem troco desse tanto não. O movimento hoje foi fraco." Mas o sujeito nem deu ouvidos. Saiu rodando as mesas, mostrando a nota para um, para outro, com aquele olhar de quem espera que alguém se abaixe para lamber as botas dele. Passou por um caminhoneiro, por um casal de velho, até que chegou na última mesa, lá no canto, perto da janela. Ali, sentado numa cadeira de palhinha torta, estava um preto velho, daqueles com as costas tortas de tanto carregar mundo nas costas. A roupa surrada, bota de couro gasta, chapéu de palha tombado pro lado e uma marmita aberta com arroz, feijão e um bife que ele comia devagar, como quem agradece por cada garfada. O Granfino olhou para ele de canto de olho, com desdém, e sussurrou alto o bastante para todos ouvirem: "Isso aí é dinheiro para quem viaja sem rumo. Deve ser mendigo." O dono do restaurante se aproximou e com respeito cochichou: "Esse aí o senhor não devia julgar não. Ele tem trocado. E mais, é gente de valor." Mas o sujeito riu com desdém, ajeitou o paletó e falou: "Você tá doido? Olha o estado desse homem, amarrotado, acanhado. Deve ser retirante. Se esse aí for alguém, eu sou o presidente do Brasil." Foi nesse instante que o preto velho, que escutava tudo calado, botou o garfo de lado, limpou a boca com um pano desbotado, levantou-se com calma e puxou do embornal um maço de nota vermelha, amarrado com barbante, que ele jogou em cima da mesa com um baque surdo, fazendo até a cachaça do vizinho tremer no copo. O Granfino arregalou os olhos, meio sem saber se era trote ou milagre, e falou zombando, tentando disfarçar o susto: "Pelo jeito, o senhor é deputado. Essas notas tão vermelhas parece que estavam enterradas." O véi sorriu só de canto, com os olhos cheios de tempo, e respondeu: "Tava mesmo, enterrada na terra. Porque eu sou fazendeiro, cabra. Plantei com suor, com enxada, com fé. Tenho 280 mil pés de café. Cada nota dessa aí nasceu de uma muda, regada com reza, luta e sol na nuca." O silêncio caiu no recinto como pedra em poço. O Granfino engoliu seco, já sem pose, e murmurou: "Desculpe, seu moço. E onde é que fica essa fazenda?" O véi pôs o chapéu na cabeça, ajeitou o embornal no ombro e respondeu sem arrogância, mas com o peso de quem venceu a vida com dignidade: "Fica no Paraná, moço. É lá que eu tenho meu pedacinho de chão. Terra boa, onde a semente vinga e a gente colhe o que planta. Quem quiser riqueza de verdade, é só levantar cedo e meter a mão na terra. Que lá o chão vale ouro e o suor vira fruto." E saiu porta afora, sem pressa, com o sol batendo de lado no rosto e a poeira se abrindo para os seus passos. O povo só acompanhava com o olho, calado, porque naquele dia todo mundo entendeu que o verdadeiro rei do café não é quem grita mais alto, nem quem veste melhor. É quem planta com fé e colhe com honra. Lá no sertão, bem no fundinho do Brasil, onde o vento faz a curva e o galo canta 2 vezes para confirmar, existia um causo que o povo contava baixinho, quase sussurrado, como quem tem medo de acordar assombração. Pois bem, isso começou no rabo do fogão, aquele lugar sagrado onde o café é forte, o cigarro de palha fumaça mais que chaminé de olaria, e os velhos têm mais história que livro de biblioteca. Foi ali que meu padrinho, homem sério, religioso, desses que se benze até para abrir a geladeira, contou o caso do menino que não dava a benção. É, minha gente, bença.
Aquela palavrinha sagrada que filho pede e pai e mãe respondem com um Deus te abençoe, que vem do coração. Hoje em dia, menino só pede Wi-Fi. Mas naquele tempo, isso era lei. Não pediu benção? Era chinelo voando de precisão cirúrgica. Pois esse menino, desde que saiu da barriga, já nasceu torto. Sabe aquele tipo que já vem com cara de que vai dar trabalho? Pois era. Não dava benção, não respeitava ninguém, derrubava a saia das coleguinhas, jogava pedra nos cachorros e nos cavalos e dizia com gosto: quando eu fizer 18, o capeta vem me buscar. E não era de brincadeira, não. O menino era conhecido na região como o Capetinha. Onde ele botava o pé, o povo tirava o corpo. Era confusão na certa. Briga, facada, cuspida e gritaria. E o pai dele ria. Achava engraçado. Só faltava dar estrelinha de bom comportamento pro capeta mirim. Mas aí, minha gente, chegou o tal dia. Uma tarde feia que só céu preto, trovão grosso, parecia que até Deus estava de cara virada. Lá estava o menino, quase completando 18, falando sozinho, dizendo que o chefe estava chegando. De repente, deu um grito tão feio, mas tão feio, que assustou até galinha de barro. Saiu pulando que nem bode com pereba, dizendo que estava queimando. O pai correu atrás, mas o menino foi direto pro rio, que estava cheio que nem pote de barro em dia de chuva. E o que aconteceu? Um redemoinho, um tornado do inferno. Apareceu no meio da água, abraçou o menino e foi-se embora rodando, parecendo peão do cão. Sumiu. Sumiu no meio da água, só ficou a sandália de pneu derretida, parecendo que passou no maçarico. O povo ainda procurou, mandou chamar bombeiro, reza brava, macumbeiro, padre, tudo. Mas o menino, nunca mais. E o lugar? Virou assombrado. Quem passa perto diz que ainda escuta grito de bode, barulho de corrente e um bença pai, atrasado, perdido no vento. Moral da história? Ensina teus meninos a dar benção, criatura. Porque é melhor dizer bença pai todo dia do que dizer meu Deus quando o capeta vier cobrar a dívida. Pois é que lá pras bandas de Minas, num lugarejo chamado Guidoval, coisa de 7.000 alminhas só, num passa disso, vivia um homem bom, do tipo trabalhador e na dele, chamado Elben Fófano. O homem tinha seus 55 anos, era produtor rural e cuidava dos pedaços de terra que herdou dos pais dele, tudo espalhado por ali, entre Guidoval, Ubá e Viçosa. Homem de fala mansa, coração quieto, Elben era do tipo que não arrumava confusão nem com o tempo ruim. Criou o filho dele, Gustavo, um rapazote de 22 anos, estudado, ajeitado, ajudava o pai com as coisas do sítio e dos negócios. Era uma dupla danada de boa, parecia um irmão de tanta parceria que tinha. Mas, meu filho, a vida às vezes guarda umas tristeza tão grande que só Deus para entender. No meio dessa fartura, que diz que era coisa de 30 milhões de real em terra, casa e mais um bocado de coisa, tinha uma irmã de Elben, uma tal de Lucimar. Médica, mulher sabida, formada lá na faculdade de Juiz de Fora. Morava em Ponte Nova com o marido dela, um advogado chamado Marlon, desses que fala bonito e vive engravatado. Só que, veja bem, Lucimar não estava satisfeita com a parte dela. Achava que Elben estava pegando mais do que devia, que ela estava sendo passada para trás. E o sangue, meu filho, quando se mistura com cobiça, vira veneno. E foi isso mesmo que virou. Lucimar e o marido dela começaram a tramar coisa ruim. Dizem que o plano começou quando ela viu que o sobrinho Gustavo estava ficando por dentro de tudo dos negócios. Ela pensou: oxente, estão se ajeitando para me deixar de fora mesmo. Foi aí que começaram a maquinar uma coisa do demo. Pensaram e botaram na cabeça de matar os dois para ficar só com a herança. Contrataram uns cabra para fazer o serviço sujo. Gente que se vestiu até de polícia para enganar. Foi numa estrada de chão, entre Guidoval e Guiricema.
No dia 19 de dezembro de 2023. Tava tudo escuro, poeira no ar. Elben e o Fio iam passando na caminhonete deles, uma dessas grandona, branca, quando os cabra fizeram eles parar. Falaram que era blitz, coisa de polícia. Mas que nada, era emboscada mesmo. Atiraram sem dó. Um tiro na cabeça de Elben, outro nas costas e na cabeça de Gustavo. Foi uma maldade sem tamanho. A caminhonete ainda desceu ribanceira abaixo, parecendo que era acidente. Mas o povo da roça ouviu os tiros e correu. Quando chegaram, tava lá. Caminhonete virada, corpo dos dois estirado, um dinheirão no carro, mais de 50 mil real em espécie e uma pistola registrada no nome de Elben. De começo pensaram que era roubo, mas uai, não levaram nem o dinheiro. Aí começou a desconfiança. A polícia foi, mexeu daqui, fuçou dali e viu que tinha coisa errada. A bala veio antes do carro capotar, diz o laudo. E ninguém rouba e deixa 50 mil dentro do carro, né não? E foi aí que o povo começou a falar que o negócio era por causa da herança. E devagarinho a polícia civil foi puxando a linha até achar o novelo. Que coisa, meu filho, a irmã. A própria irmã que botou gente para matar o irmão e o sobrinho. Demorou mais de ano, mas em maio de 2025, a casa caiu. Prenderam Lucimar e o Marlon. Diz que foi eles que encomendaram tudinho. Tava tudo planejado. Onde, como, quando, até a farda dos cabra. Lucimar, uma mulher que já tinha uma vida boa, médica, respeitada, largou tudo por ganância. E o marido dela, com aquele jeito de doutor sabichão, ajudou no plano. Os dois agora estão presos esperando o julgamento. E os cabra que puxaram o gatilho mesmo ainda estão solto por aí. Mas a polícia tá atrás. Ô tristeza, meu filho. O dinheiro que era para unir a família foi o que acabou com ela. Elben e Gustavo se foram por causa de cobiça. Uma mãe matou o irmão, matou o sobrinho, só para ficar com mais do que já tinha. E é por isso que eu digo, sempre disse, o mundo não se acaba por falta de dinheiro não. Se acaba é por causa dele. Agora bora tomar um café com rapadura que esse causo deixou um amargor na boca, viu? Rapaz, esse causo quem me contou foi o próprio Tonho Zoião, cabra magro, de beiço rachado de sol, e com uns olhos tão arregalados que parecia que vivia espantado com o mundo. Diz ele que era tudo verdade, mas cê sabe como é causo de matuto. Se não for 100% verdade, é no mínimo 200% bem contado. Tonho morava numa tapera de barro socado, lá pras bandas do córrego do Veado Morto, lugar onde a estrada vira rastro de boi, e o silêncio é tão fundo que dá para ouvir até pensamento de coruja. Companhia dele? Só o Pinduca, um cachorro caramelo de dente branco e orelha caída, que sabia fazer coisa que nem sobrinho de professor aprende. O bicho era danado. Abria a porta só com o focinho, carregava o balde da água nos dentes e ainda sabia apagar lamparina assoprando. Ou melhor, fungando nela. Um gênio de 4 patas, mais sabido que muito político. Pois numa noite de quinta-feira, que já é dia de azar por si só, Tonho cismou de sair para caçar tatu. Vamos, Pinduca, hoje o jantar vai ser carne de buraco. Pinduca, como sempre, obedeceu. Mas naquela noite, rapaz, tinha algo diferente no ar. A lua estava murcha, escondida atrás de uma nuvem encardida, e o mato parecia mais quieto que de costume. Nem cigarra cantava. Andaram um bom pedaço, Tonho com o facão na mão, limpando o caminho, e Pinduca farejando aqui e ali. Até que, no meião da estrada, já perto da mata fechada onde dizem que a assombração reza terço, o cachorro empacou. Botou a cara pro escuro e latiu. Mas não foi latido de brabeza, não. Foi aquele latido engasgado, de medo. Daqueles que vêm de dentro, igual soluço de gente. Que foi, Pinduca? Tonho perguntou, coçando a cabeça sem entender. O cachorro olhou de novo pro mato, fez um ganido baixinho, e aí, virou as costas e disparou. Sumiu no capinzal com o rabo entre as pernas,
como se tivesse visto o próprio coisa ruim pedindo carona. Tonho ainda chamou. Oxe, volta aqui, cão. Não se aperreie com nada não, homem. Mas já era. Só ficou o rastro dele no barro e o silêncio mais grosso que feijão de semente. Tonho voltou para casa mais triste que viúva em dia de pagamento. Sem tatu, sem cachorro, sem nada. Passou 2 dias chamando o Pinduca, botando o prato de comida na porta, assobiando, até rezou com a benzedeira, mas nada. Passaram-se semanas. 3, para ser mais exato. Aí um dia, lá no armazém do seu Lelé, Tonho escuta a comadre Luzia, viúva do lado de lá da vila, dizendo: Olha, esse cachorro que apareceu aqui é uma bênção. Dorme na rede comigo, come cuscuz com ovo mexido e até me acorda com a patinha no meu rosto. Parece até gente. Tonho foi ver, e era ele mesmo. Pinduca, gordo, limpo, com uma coleira de pano bordado e cheirando a alfazema. Mas cê não era bicho do mato, cabra? Tonho perguntou sem saber se ria ou chorava. Pinduca só olhou, deu um latido curto e deitou na almofada, abanando o rabo com preguiça de rei. E o povo disse que depois daquela noite na mata, o cão viu coisa que só ele sabe. Uma assombração, um encantado, ou o espírito do tatu-rei, ninguém sabe. Só se sabe que ele escolheu a vida boa, a rede e o cuscuz com manteiga, e nunca mais pisou no mato com Tonho. E até hoje, quando alguém fala em caçada, Pinduca se estica, solta um bocejo e vira para o outro lado. Como quem diz: caçar é bom, mas dormir de barriga cheia é melhor ainda. Lá para os lados da Paraíba, bem no sertão, tem um lugar chamado Poço José de Moura. É uma cidadezinha pequena, cercada de mato, silêncio e histórias daquelas que só se ouve quando o vento resolve cochichar nos ouvidos dos mais antigos. Pois bem, é de lá que vem um causo que, se não fosse contado com tanta certeza por quem viu, jurava-se que era invenção de gente medrosa. Dizem que tem um rapaz por nome de Clauberto William, um moço de 29 anos, que há mais de 3 anos mora dentro do cemitério. Isso mesmo. Mora entre os túmulos, dorme nas lápides e, quando o calor aperta, deita-se sobre as lajes frias dos mortos, como quem se aninha numa rede. Mas não vá pensando que é maluquice, não. Clauberto, segundo contam, é um cabra tranquilo, de fala mansa, que não mexe com ninguém. Come quando tem, às vezes ajuda o povo a limpar túmulo ou carregar alguma coisa, e volta para o seu cantinho de paz entre os mortos. Reza a lenda que ele começou a dormir ali depois de muito tempo nas ruas. Cansado de apanhar do frio e da solidão, achou no cemitério um lugar onde ninguém o expulsava, onde o silêncio era absoluto e ninguém lhe cobrava nada. Aqui, pelo menos, ninguém me julga, teria dito um dia. O povo comenta que o próprio coveiro da cidade, conhecido como Rodão, já chama ele de carcereiro das almas, porque vive entrando e saindo como se fosse dono do lugar. Tem quem diga que Clauberto conversa com os mortos de vez em quando. E tem até história de que ele foi visto andando de madrugada por entre os túmulos, como se fizesse ronda, mas sempre de boa, sem fazer mal a ninguém. Alguns acham que ele tem algum dom, outros acham que foi a tristeza que lhe tirou o juízo. E tem aqueles que juram que ele não está só, que algo do outro lado o protege. O mais curioso é que Clauberto jura que nunca viu alma penada. Nunca escutou grito, nem gemido, nem vulto. Assombração aqui não tem, não. Aqui é só silêncio e paz, diz ele com a maior naturalidade. E olha que tem coragem, viu? Dorme onde muitos nem passam nem de dia. A cidade toda já sabe. E até o prefeito, segundo dizem, finge que não vê. Uns sentem pena, outros só comentam. Mas o moço segue ali, noite após noite, deitando entre as covas, como se a vida tivesse lhe ensinado que às vezes o descanso dos vivos se encontra entre os mortos. Agora, se você perguntar se essa história é mesmo de verdade, aí eu lhe digo, vá até Poço José de Moura
e veja com seus próprios olhos. Mas vá com respeito, viu? Porque tem lugar que é melhor entrar de coração limpo e alma leve. Porque de vez em quando, o que parece lenda é só a vida gritando de forma silenciosa entre as sombras do esquecimento. E assim segue o Clauberto, o homem que mora com os mortos, mas que talvez entenda mais da vida do que muito vivo por aí. Era uma manhã qualquer lá para os lados de Santo Amaro do Baixadão, sertão fundo onde até o vento tem medo de passar sem pedir licença. O sol mal tinha rasgado o céu de laranja quando Dona Zulmira, mulher já de idade, mas firme como pé de figueira velha, saiu com o balde de milho na mão para tratar das galinhas. A casa dela era daquelas antigas, de madeira escura, com varanda de correr, cortina de renda na janela e cheiro de café requentado no ar. Mora sozinha fazia anos, desde que o marido sumiu no mundo sem dizer tchau, e a filha foi para a cidade grande atrás de vida melhor. Só que quem conhece a roça sabe, casa de mulher sozinha tem silêncio demais e história de menos. Dona Zulmira tinha aprendido a conversar com tudo, com o fogão de lenha, com os pés de couve da horta e até com o retrato torto do marido que vivia pendurado na sala, aquele danado que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Mas naquele dia, naquele dia, o silêncio foi quebrado. Um grito rouco veio de trás do galinheiro. Era coisa de doer a espinha, como se a alma da pessoa estivesse sendo arrancada pelo rabo do olho. As galinhas se encolheram como se soubessem que coisa ruim vinha vindo. Dona Zulmira, com mais coragem do que juízo, pegou o cabo da enxada e foi ver que diabo era aquilo. Atrás do galinheiro, no barro, uma mulher caída, barriga de 8 luas, vestido rasgado, olhos de bicho acuado. Ela só conseguiu dizer: "Pelo amor de Deus, não deixa eles me levarem de volta." Diz o povo lá da vila que Zulmira não era de negar ajuda a ninguém, mas também não era de abrir a porta para qualquer um. Só que naquele instante, ela viu nos olhos daquela moça, que mais tarde a gente ia saber que se chamava Rita, um desespero antigo, desses que a gente carrega no sangue, como dívida de outras vidas. Rita foi levada para a sombra do galpão, recebeu um copo d'água e um silêncio respeitoso. Aos poucos, foi falando. Tinha fugido de um acampamento no meio do mato, onde homens ruins diziam que o filho que carregava ia pagar uma dívida da mãe. E a tal da dívida, veja só, era a própria liberdade dela. Dona Zulmira, que não nasceu ontem, entendeu logo. Aquilo era coisa de gente que lucra com desgraça alheia. Gente de fazer sumir moça no mapa e vender como se fosse gado. E ali, naquela varanda velha, Rita encontrou mais do que abrigo. Encontrou refúgio de alma. Os dias passaram. Rita ajudava na horta, lavava roupa no tanque, ria aos poucos. A barriga crescia como cresce esperança em terra molhada. E numa dessas conversas de fim de tarde, ela puxou do bolso um anel de cobre e disse: "Era da minha mãe. Ela sempre falou que uma mulher chamada Zulmira quase criou ela." Dona Zulmira sentiu o mundo girar devagar, como roda de carro de boi em estrada molhada. Josefa, a menina que ela cuidou por 3 anos, desaparecida numa noite de chuva, agora estava ali, de volta, pelo ventre da filha. Se isso não é coisa de Deus ou de outro plano, eu não sei o que é. Mas como todo bom causo, o sossego durou pouco. 2 cabras chegaram numa moto velha, boné baixo e olhar de quem já derrubou o boi no braço. Disseram que estavam atrás de uma mulher fujona. Dona Zulmira não arregalou. Plantou os pés no terreiro, apertou o cabo da enxada e respondeu: "Aqui só tem galinha e mato, e se entrar sem convite, sai carregado." Os homens riram, mas o riso murchou quando viram que Zulmira tinha o celular da neta na cintura e dizia conhecer os 2 pelo nome. Saíram com o rabo entre as pernas, mas não era o fim. Naquela mesma noite, quando a lamparina ainda tremia na parede e o rádio de pilha cantava moda antiga,
2 vultos pisaram no terreiro de novo. Mas Dona Zulmira, mulher de fé e de força, já estava na porta. Falou alto com a alma. Essa menina não é de vocês, ela é da liberdade. E aqui liberdade se protege com dente, unha e coragem. Os homens sumiram na noite. E o que ficou foi Rita, tremendo de choro, agarrada na barra da saia da velha. Ali, naquele abraço duro, nasceu uma família de novo. Hoje em dia dizem que lá no sítio da Dona Zulmira tem sempre um fogão aceso, cheiro de bolo no ar e uma rede armada na varanda. O bebê de Rita nasceu com olhos do mundo e nome de esperança. E o povo, quando passa por ali, jura que sente uma paz diferente. Dizem até que, se escutar com atenção, no silêncio da roça, dá para ouvir um sussurro vindo do galinheiro. Às vezes, o que a vida leva, ela traz de volta, do jeito que a gente nunca imaginou. E assim termina o causo. Ou começa, vai saber. Porque no fundo do mato, o tempo não corre, ele volta.